Boa noite, Cajazeiras, boa noite, Paraíba, boa noite, Brasil. Estamos iniciando mais um programa Cheque Mate. Hoje, dia 16 de setembro de 2019, precisamente às 19 horas e 17 minutos. Queremos, em primeiro lugar, agradecer a Deus por mais uma segunda-feira, por mais uma semana, que seja uma semana de muita paz, de muita alegria, de muito respeito entre os povos. E, claro, agradecer a você, nosso telespectador, que nos honra sempre com a sua audiência aqui no programa Cheque Mate, na TV Diário do Sertão. Quero avisar vocês que o programa hoje terá um formato um pouco diferente. Hoje nós teremos um verdadeiro debate. Um debate entre a ciência e a religião. E você agora não perca tempo. Começa a compartilhar o programa. Começa a convidar os amigos, os parentes, qualquer que seja a sua crença. Compartilhe e principalmente participe conosco, porque haverá determinados momentos no programa que eu vou abrir para que você possa ligar para a gente e ao vivo falar conosco e fazer a pergunta que quiser a qualquer um dos dois convidados que nós temos aqui hoje. Quero explicar a vocês como será a regra desse debate. Uma regra bastante conhecida para você que acompanha debates sempre pela TV. Nós teremos aqui 10 perguntas para cada um. Serão 20 perguntas. Logo que a pergunta seja feita, a outra pessoa terá 1 minuto para a sua resposta. Depois voltará para quem perguntou para a réplica, que também será 1 minuto. E logo depois a tréplica, 30 segundos para a pessoa que respondeu a pergunta, não é isso? Então, nós vamos conduzir esse debate. Quero avisar aqui aos participantes, claro, tenho certeza que não haverá isso, não será necessário, né? Mas caso haja alguma coisa que venha a entrar no lado pessoal, a pessoa terá o direito, sim, de pedir resposta, direito de resposta com relação a isso, e a produção vai analisar a solicitação da pessoa e ver se realmente é preciso que a gente abra esse tempo para o direito de resposta, ok? Então, a partir de agora, você assista, compartilhe, participe conosco. Vamos começar pelas considerações iniciais. Vamos logo abrir aqui a palavra, né? Para ele que é a primeira vez que está aqui no programa Cheque Mate. Ele que veio da capital, João Pessoa, hoje está representando aqui a ciência. Ele é professor de biologia, é filósofo, é o professor Paulo Duarte de João Pessoa. Professor, muito obrigado pela sua presença, suas considerações iniciais. Boa noite, Fernando, boa noite, Pastor Poroca, boa noite a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui nesse programa para que se realize um debate. Muito bem, obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Bom, e o nosso outro convidado, não é a primeira vez que vem ao programa Cheque Mate, sempre que vem, para a gente é um motivo de grande alegria, né? Ele hoje se prontificou a vir, ele vai representar aqui a religião, no caso, a sua doutrina religiosa, né? É o conhecido, aliás, conhecido por muitos, né? Pastor Poroca, da cidade de Marizópolis. Pastor Poroca, muito obrigado pela presença. O seu boa noite, suas considerações iniciais para os nossos telespectadores. Quero parabenizar todos que estejam da escuta, São Paulo, Rio de Janeiro, Serra Branca, Paraíba. Estou aqui mais esse ilustro, né? Paulo Duarte e nosso amado Fernando. E você não saia deste lugar que você está. Escuta, porque ouvindo é que se aprende. Um abraço! Muito bem.
Então, hoje, obviamente, eu não vou ficar comentando, né? Hoje o programa vai ser respondido, comentado por eles e por você, nosso telespectador. Como falei antes, abrirei sim espaço quando for fazer o merchan, para que você possa ligar para a gente ou mandar um áudio. Nós vamos mostrar aí no monitor o telefone que você vai poder ligar para falar ao vivo conosco e também o WhatsApp que você poderá mandar um áudio, né? Para que a gente passe aqui o seu áudio no programa ao vivo. Aí está, telefone para você falar conosco, 3531-2251, anota aí você que está assistindo o programa, 3531-2251, DDD 83, Paraíba. Quando eu abrir o espaço, você poderá ligar. E o telefone para o WhatsApp aí está, DDD 83 99322 7473. Para você mandar um áudio, fazer um comentário, né? E escolher a pergunta, quem você quer realmente perguntar, tá certo? Agradecer muito também a todos que estão assistindo o programa pela Netline HD TV, canal 3. Muito obrigado pela audiência. Muito bem, então vamos iniciar o programa. O pastor Poroca perguntando ao professor Paulo Duarte. O senhor vai ter 1 minuto para a resposta. Nós vamos abrir o cronômetro, né? Ali no monitor, o senhor pode acompanhar, tá certo? Se extrapolar o tempo, o som será cortado, tá certo? A produção vai cortar o som do microfone para que a gente consiga realmente fazer as 20 perguntas. Vale salientar que essas perguntas não foram feitas pela produção do programa. As perguntas foram feitas individualmente por cada um. Nenhum dos dois, claro, sabe a pergunta que o outro fez, né? Agora, durante o programa, teremos surpresas, tá? Então, para ambos, tá? Então, você fica ligado, compartilha, participa, porque o programa promete, como sempre, né? Muito bem, pergunta então do pastor Poroca para o professor Paulo Duarte, que inclusive é agnóstico. Aliás, professor, antes de iniciar, eu queria que o senhor falasse para os nossos telespectadores, né? A diferença de quem é uma pessoa ateu para quem é agnóstico, né? E por que o senhor é agnóstico, para a gente iniciar o debate. Pois não, o ateu, ele nega categoricamente a existência de um Deus. E o agnóstico, é uma pessoa que está sempre em busca da verdade. Quer dizer, não existe verdade absoluta. Então, o agnóstico é aquela pessoa que sempre está em busca de uma verdade. Mas o ateu, ele nega categoricamente a inexistência de Deus. E esse debate sobre a inexistência de Deus sempre veio da Grécia Antiga e ainda continua nos dias atuais. Muito bem. Então, o senhor é uma pessoa que está sempre em busca da verdade, correto? Eu tomo como o filósofo Platão, que disse: quanto mais eu estudo, eu reconheço que sou ignorante. Então, quanto mais a gente estuda, mais sabe que nada sabe. Ok. Então, a primeira pergunta do pastor Poroca para o professor Paulo Duarte. Aonde estavas tu quando foi lançado o fundamento das vigas da terra? Se tens sabedoria, me fale. 1 minuto para a sua resposta. O Stephen Hawking, que foi um dos grandes físicos, ele escreveu um último livro agora chamado Breves Respostas para Grandes Questões, e ele afirma categoricamente que nós somos filhos das estrelas, não é? Não existe um embasamento fundamentado na fé, afirmando onde estávamos. Mas, segundo a ciência, todos os elementos químicos que existem
no nosso corpo foram fabricados nas estrelas. Então, quando ele pergunta onde eu estava, então não existe cientificamente provando, ninguém sabe. Na verdade, nós não sabemos. O que nós sabemos é que existiu uma grande explosão, que isso é provado cientificamente. Muito bem, então agora, pastor Poroca, o senhor tem 1 minuto para réplica. Como você, professor, falou, que estava atrás da verdade, a verdade está em nosso meio. A Bíblia diz que o próprio Jesus diz, João 8:32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você falava que nós somos filhos das estrelas. Não, as estrelas são criadas pelo Deus eterno. A Bíblia diz que no princípio nós já estávamos com Ele. Depois que Ele criou esse globo, Ele formou o jardim do Éden, lá fez a plantação e colocou os animais, e Ele viu que precisava de alguém no jardim, forma o homem. O homem é formado do pó da terra e um sopro em suas narinas. Nós somos irmãos das estrelas. A Bíblia diz que quando Ele criou as estrelas cantavam os coros. O Criador formou tudo, professor. Eu achei interessante você falar que quanto mais estuda, mais não entende e não compreende, porque a existência e o poder de Deus é inexplicável, professor. São essas, nós somos filhos da alma. Professor Paulo Duarte, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. É provado já cientificamente que nós não somos formados do barro. Já é provado cientificamente. Então, aquilo que a ciência, a metodologia científica, é uma metodologia eficaz. Então, o Jardim do Éden não passa de mitos. Isso aí são mitos que não correspondem com a realidade. E não existe verdade absoluta. Ok, bom, muito bem. Vamos agora então à pergunta do professor Paulo Duarte para o pastor Poroca, certo? Pastor Poroca, em uma de suas entrevistas, publicada em 4 de agosto de 2015, aqui na nossa casa, aqui no Diário do Sertão, o senhor afirmou categoricamente que a imagem de Nossa Senhora Aparecida era o pior demônio do Brasil. E falou outras aberrações. Exatamente. Como o senhor analisa o conceito de demônio e como este se apresenta em seu sentido original? O senhor tem 1 minuto para a resposta. Quando o Senhor criou o homem, Ele criou a sua imagem. E o homem, em sua imaginação, na sua ciência, criou a imagem, não semelhante ao homem, mas uma imagem que eles possam flutuar. Dentro das Escrituras, eles falam da Nossa Senhora. Nós conhecemos uma mulher chamada Maria, mãe de Jesus Cristo. Isso é verdade e jurídica, são verdadeiras. Mas esses santos criados pelo homem não têm nenhum valor, porque lá em Levítico, capítulo 20, são os 10 mandamentos. Não farei imagem de escultura semelhante que há no céu, nem em cima da terra, nem debaixo das águas. Então, isso não existe, isso é demônio. Muito bem, então agora o professor Paulo Duarte tem 1 minuto para a réplica. Na verdade, você não conhece o contexto de 1717. Como foi formada essa devoção? Você precisa ler um livro onde fala no Brasil colonial, que a imagem foi encontrada por 3 pescadores e ali tem todo o contexto social, econômico e político. E aí, se você tivesse nascido nesse contexto, com certeza você seguiria o mesmo padrão de fé dessas pessoas. Então é preciso olhar de forma categórica o contexto histórico e não agir de uma maneira fundamentalista. Ainda há tempo, se quiser continuar, você ainda tem 20 pois segundos. Pois é, então o livro que fala sobre... O senhor pode acompanhar pelo cronômetro ali no monitor. Pois é, então viu? o livro que fala sobre Nossa Senhora, ele vai mostrar aí o contexto econômico, social, político, como foi que essa devoção conseguiu se formar. A imagem de... Ok. Pastor Poroca, o senhor tem agora 30 segundos para a tréplica. Muito bem, professor. Olha bem,
só que não traz nenhuma reflexão de uma demonstração de poder. Essas imagens acharam nas águas, criação do homem. E o Apocalipse capítulo 9, o verso 20, a Bíblia diz que são os demônios, a imagem criada por ouro e por prata, não tem nenhum valor, professor. O único valor que tem é um homem que morreu e não existe mais no túmulo de Israel. O nome dele é o Nazareno, Jesus Cristo. A imagem não tem nenhum valor. Foi criado da Babilônia. Eles vieram com um costume babilônico. Desde o tempo que Deus disse a Abraão, capítulo 12, sai da tua terra, sai do meio da Babilônia e vai para uma terra que te mostra aqui. Então não tem nenhum valor, meu amado professor. Muito bem. Ok, agora nós vamos à segunda pergunta do pastor Poroca para o professor Paulo Duarte. Professor, quem pôs os limites do mar e quem pôs os ferrolhos e as portas no mar? Não é provado, ninguém pôs nada. Acontece que no universo existem 4 forças, que é a força nuclear forte, a força nuclear fraca, eletromagnética e a gravitacional. Tudo que acontece no universo é resultado dessas 4 forças, como a força da gravidade, as reações químicas que acontecem no mar. Então ninguém pôs nada. Isso aí é fruto de reações químicas, das leis da natureza, como eu já afirmei de antemão, que é a força nuclear fraca, força forte, eletromagnética e a gravitacional. Ainda tem 20 segundos, viu? Pois é, e essas leis, elas interagem em todo o universo. As leis da física, elas são universal, do ponto de vista da física de Newton. É claro que depois da física de Newton, funciona a física quântica, que é uma outra espécie de... Ok. Pastor Poroca, 30 segundos para a sua tréplica. Professor, olha bem, entenda bem. Você falou que isso aí não existe, mas o próprio Deus, quem deu limite aos seus mar e quem colocou as portas. Porque se ele não tem feito isso, o mar cobria e inundava a terra inteira e não ficava ninguém. O Deus eterno, quando ele fez a expansão das águas, tirando e criando a terra, ele colocou só num lugar. Ele disse: agora, Jó, eu te farei as perguntas a você, me responda. Aonde estava você quando eu formei todas essas coisas, botei o vigamento e fiz lá as portas e os ferrolhos? Ok. Bom, eu gostaria que os dois participantes do debate observassem o monitor, que nós temos ali um reloginho, e vocês podem usar o tempo, certo? Porque o programa ele foi feito de uma forma que você, usando o tempo dentro da medida correta, 1 minuto para a resposta, 1 minuto para a réplica, 30 segundos para a tréplica, nós vamos conseguir fazer o programa realmente de uma maneira que seja dinâmico, certo? Então, não perca o tempo. Se houver mais tempo, pode falar à vontade, tá certo? Tá bem. É só olhar para o reloginho, né? Segunda pergunta agora do professor Paulo Duarte para o pastor Poroca. Pastor Poroca, em 1859, o naturalista britânico Charles Darwin publicava o livro A Origem das Espécies, livro que foi de importância fundamental para o desenvolvimento da biologia. Como o senhor analisa a origem da vida no atual contexto? Ora, isso aí é uma resposta. Na criação dos livros, não há outro livro que possa me guiar e a me conduzir ao reino do céu, a não ser a Bíblia Sagrada. Da biologia criada desses livros aqui na terra, só serve para o homem se manter aqui. Só que diante de Deus, esses livros não têm nenhum recurso, porque Provérbio e Eclesiástico diz 12:12, há muitos estudar e escrever livro, é enfado da carne. Não tem resposta, só tem resposta para o homem, mas para Deus não existe resposta, professor, desses livros criados por esses homens, somente aqui na terra, mas diante de Deus, esses livros é sem resposta para Deus. O único livro que tem resposta chama a Bíblia Sagrada, que ela é o livro dos cientistas, dos médicos,
É o único livro que pode indicar a você ser um homem capaz de conhecer as profundezas, tanto da terra como do céu. Somente a Bíblia Sagrada. Esse livro não traz nenhuma resposta de reflexão a trazer a paz. Muito bem. Professor Paulo Duarte, o senhor tem 1 minuto para a réplica. A Bíblia, ela não é um livro científico, ela é um livro religioso. E outra coisa, a Bíblia, ela não é o único livro sagrado. Nós temos aí o Bhagavad Gita, nós temos o Alcorão, que é o livro sagrado dos muçulmanos, nós temos a Torá, que é o livro sagrado dos judeus, e nós temos os Kanchus tibetanos, também o livro sagrado dos mortos, e uma infinidade de livros sagrados. E Charles Darwin, ele apenas escreveu, não foi por acaso, ele passou anos e anos pesquisando, analisando, para chegar a uma conclusão. Se de fato a biologia estiver equivocada, então não haveria estudos sobre biologia, paleontologia, antropologia, mas a ciência ela é eficaz na sua metodologia. Pastor Poroca, o senhor tem, havia tempo ainda, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Meu professor, eu entendo que Deus deixou a ciência, mas é uma ciência, não uma ciência como esses homens aí, e como a NASA está colocando homem que foi à lua. Isso não existe. O que Deus criou daqui para cima, o homem não pode atingir, e eu provo dentro das escrituras que isso aí é uma barbaridade. E essas criações de livro que você traz, só reflete o homem aqui na terra, mas diante de Deus não chega nenhum conhecimento para a salvação. O único livro que chega de salvação chama a Bíblia Sagrada. Ok. Terceira pergunta do pastor Poroca para o professor Paulo Duarte. Professor, porventura a chuva tem pai? E quem gera as gotas do orvalho? Um mecanismo que explica a chuva. E esse mecanismo ele está na natureza. Por exemplo, o sol aquece o mar se evapora, formando-se as nuvens e, por sua vez, caem as chuvas. Isso aí é processo natural da natureza e não existe nenhuma intervenção divina por trás disso. É um mecanismo natural, como eu já afirmei de antemão aqui. O universo ele é dinâmico, então toda a sua dinâmica do universo ela traz, por fim, essas forças, que é a força fraca, a força forte, eletromagnética e a gravitacional. Então, a chuva é apenas um processo natural da natureza. E não existe nenhuma intervenção ou uma intenção por trás dessas forças de reações químicas. Pastor Poroca, o senhor tem 1 minuto para a réplica. O que meu professor falou, certamente as águas veio do mar. Disse bem, mas, meu professor, quem é esse que pode fazer o orvalho que ninguém vê ele se tornar gota? Ou quem, porventura, a chuva tem pai? O governo, é o que você falou, a natureza e a criação de Deus. Deus é que ordena a chuva. Ela cai aonde ele quiser. Porque em Jeremias 14 ele diz, vai e diga aos nobres, os maioral, que eu vou enviar seca sobre a terra por causa do pecado do meu povo, que não estão acreditando na minha insistência, da minha palavra. Porque a ordenação é Deus. A Bíblia diz, eu levo as nuvens sobre o mar e o encho e rego sobre a terra. É Ele que manda, é Ele que governa. Então Ele é Pai de todas as coisas que há sobre a terra. Ele é Pai eterno. Essas são as palavras. Muito bem, então vamos aguardar aí, ok. Professor Paulo Duarte, o senhor tem 30 segundos para a tréplica. Se houver uma interferência na natureza, essa interferência é do próprio homem, como desmatamento, porque a cada dia que se passa o homem está prejudicando a natureza e por isso a natureza está se revoltando contra o homem. Então, tem que existir um equilíbrio no planeta. Há lugares que chovem e outros lugares que não chovem.
Isso faz parte do processo natural do planeta Terra. Ok. Bom, terceira pergunta do professor Paulo Duarte para o pastor Poroca. Pastor Poroca, em 1982 foi lançado um filme de ficção científica chamado de Blade Runner, o Caçador de Androides, onde se falava da inteligência artificial. Hoje, em pleno século XXI, o que era ficção tornou-se realidade. E em alguns anos, seres humanos estarão se casando com máquinas. Como o senhor analisa essa questão? 1 minuto. Sim, tem resposta sim. Isso não existe. São criação humana, diabólico, satânico, demoníaca. Porque Deus não criou dessa maneira. Deus criou macho e fêmea no jardim do Éden. Porque Romanos diz lá, aqueles que alteram a palavra de Deus, porque quando ele diz, aquele que o criou, o macho ou fêmea, a Bíblia diz no livro de Romanos, que aqueles que juntam com homem, mulher com mulher, é procedimento maligno, são sentimentos malignos que Deus tem entregado. Paulo mesmo escreve aos Romanos, dizendo, olha, amados queridos irmãos, vocês que deixam seus modos relativamente, as suas mulheres se inflamam, homem com homem, é diabólico, é satânico, é demoníaco. Isso aí são invenção de homem, e Deus não aprova e está desaprovado, porque a palavra é do Senhor. Amém? São essas a resposta. Bom, ainda tem 10 segundos, né? Vamos aguardar aí, terminando o tempo. O professor Paulo Duarte agora tem 1 minuto para réplica. A inteligência artificial é um fato. Então, hoje, países desenvolvidos como a China, o Japão, há seres humanos que estão se relacionando com máquinas. Existe uma pesquisa na área científica em que estão tentando fazer com que o robô tenha consciência de sua própria existência. Recentemente, um japonês casou-se com uma máquina. Isso foi provado e está, inclusive, na internet. Então, a engenharia genética, a biotecnologia, ela faz parte da ciência que, por sua vez, está agindo cada vez mais nessas pesquisas de inteligência artificial. E no filme Blade Runner, no Caçador de Android, o que era ficção científica, hoje tornou-se realidade. E como você fala do homossexualismo, lembrando que o homossexualismo também se manifesta na natureza, nos animais também. Muito bem. Antes do pastor aproveitar os 30 segundos para a tréplica, produção, coloca no vídeo o número para o telespectador ligar para a gente. Está aberto o telefone para você que quer fazer uma pergunta a um dos dois a partir de agora, ok? Pastor Poroca, 30 segundos para a sua tréplica. Meu professor, olha onde o homem está chegando na ciência. Contra a verdade de Deus. Por isso que Paulo escreve no Romano, mudar a verdade, 1:25, mudar a verdade de Deus sem mentira, servindo e amando a criatura que é no lugar do Criador, que é bendito eternamente. Mas como é que eu posso casar com uma mulher de borracha? Eu posso produzir filho, eu posso pôr filho nessa terra? É como o japonês está desunerado, porque os deuses deles lá é Budas, e Buda não pode fazer nada. Só quem pode fazer por mim, meu professor, e você, e nosso amado adorado aqui, Jesus. Muito bem, nós temos alguém na linha, produção? Alô? Acho que já temos alguém na linha. Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Alô? Alô, boa noite. Boa noite, Fernando. Quem fala é Afonso Lins Carvalho. Afonso, meu amigo Afonso, sempre Afonso. Afonso, rapidinho, você quer fazer uma pergunta ou um comentário? Deus veio para os doentes. Deus não veio para os salvos, os curados. Deus veio curar. E se ele tem um aval de Deus para condenar e criticar outras pessoas. Eu sou homossexual, não pedi para ser homossexual.
Eu nasci assim, assim eu sou. E se Deus me fez assim, é porque Ele me quis assim. Eu sou contra esse negócio, isso pra mim é preconceito. Me desculpa a sinceridade, até uma homofobia. Porque ninguém pede para ser humilhado, discriminado, apedrejado, humilhado publicamente. Porque ser gay não é fácil. Ninguém quer ser gay porque quer. Nasce gay, nasce homossexual. Eu sou contra debater religião. Agora, falar que do homossexualismo é doença, me desculpe, pastor, não é. Agora eu queria perguntar, se Deus veio para os doentes, quem é Ele para julgar? Ele não tem o direito de julgar ninguém. Ele simplesmente é um servo como qualquer outro. Obrigado e boa noite. Você está perguntando a quem, Afonso? A qual dos dois? Bom, pastor, então eu vou pedir que o senhor responda, tá certo? Tá bem. Já que ele partiu para essa linha aí, o senhor, por favor, responda. Meu querido amado irmão. Só um minutinho, um minuto, viu? Um minuto. Amém. Olha, disse bem, Deus veio para os doentes. Eu não te julgo, não. E é como você disse, você não quer. E Deus também não quer. Agora, cabe você dar lugar ao inimigo e transformar a sua vida no mal. Mas se você der lugar à verdade, a Cristo Jesus, Ele transforma no bem. Ele veio para curar. Eu te amo de coração, mas seus atos eu não amo, como Deus também não ama, Ele aborrece também, me aborrece, amém? Deus te abençoe e vou orar por ti, vai estar aqui, amém? Um abraço carinhoso. Jesus aborrece tuas práticas. Levítico 20 e o verso 13, se um homem deitar com outro homem, como se deita como mulher, Deus estripará do meio do povo, matará e lavará a escuridão. No céu não entra adultério. No céu só entra lavado e remido no sangue de Jesus. Jesus existe e Ele está diante da tua frente. Confessa os teus pecados, confessa os pecados e Ele salvará e perdoará teus pecados. Amém? Um abraço. Professor Paulo Duarte, o senhor quer usar uma réplica? Por favor. Se você tivesse nascido na Grécia Antiga, com certeza você seria homossexual, porque fazia parte da cultura dos gregos. Então você não pode julgar sem conhecer um contexto histórico. Você não pode ser fundamentalista, porque isso aí é uma ação fundamentalista. Lembrando que a homossexualidade se manifesta na natureza. Há leões, pinguins, girafas, homossexuais também. O senhor tem 30 segundos para a tréplica. É no seu pensamento, mas olha aqui, capítulo 6 de 1 Coríntios diz assim: não sabeis vós que há de julgar aos anjos, quanto mais as coisas mínimas desse mundo? 1 Coríntios capítulo 6, escute bem, se na graça está acontecendo isso, se não se arrepender, vai morar nos crincos dos infernos, segundo as escrituras. Não é poroca, nem você, meu amado professor, te respeito, te amo, mas sobre a verdade de Deus, não podemos lançar mentira. A verdade é essa: arrependa o homossexual, deixe de ser, como dia 21 agora vai ter uma grande vigília. Acabou. Bom, então agora vamos continuar. A quarta pergunta do pastor Poroca para o professor Paulo Duarte. Professor, quem pôs sabedoria nas camadas de nuvens? Ou quem deu entendimento meteórico? 1 minuto para a resposta. A ciência, ela sempre está em busca da verdade. Então, todo conhecimento científico que existe hoje são frutos de estudos, de pesquisas. Não foi aleatória. Para se ter uma ideia, Galileu, ele foi perseguido porque ele dizia que a Terra era redonda e girava em torno do Sol, uma vez que na Bíblia afirmava que o Sol, a Terra era o centro do universo. Então Galileu viu e contestou essa questão. Então, toda essa sabedoria que existe é fruto de pesquisas científicas, é fruto de estudos, de muito trabalho. Não é fácil. É preciso que se tenha audácia para se pesquisar. Então, toda a sabedoria existente hoje é fruto de pesquisas. Muito bem, então, pastor Poroca, 1 minuto para a réplica.
meu amado professor nos coloca sempre a ciência. Tudo bem, eles metem os meteoros onde vai cair, eles não podem. Eles sabem que vão cair, mas eles não têm força de desviar ele do lugar. E quem deu sabedoria às nuvens? Quem escreveu que ela vai onde Deus quer e de repente desaparece e em outro lugar ela se aparece? Quem pode, meu professor, fazer isso? Porventura não há um autor, consumidor de todas as coisas aqui na terra, que criou esse globo? Tudo bem, o Galileu falou que a terra gira, a terra gira, a terra gira, a Bíblia diz que a terra é fixada, certo? Nas colunas, Deus faz a pergunta, Jó, quem gira é o Sol, são os planetas, a terra está fixada. Segundo os estudiosos que estudam, os cientistas, eles dizem que a terra gira, mas quem gira são os planetas, não são a terra está fixada nas colunas, como Deus diz a Jó, quem fixou as colunas que foi feita a pergunta. Agora, Pastor Poroca, agora é o professor Paulo Duarte. Amém. Tem 30 segundos para a tréplica. A Terra, ela tem dois movimentos, que é o de rotação e translação, não é? E vivemos em um sistema solar. Então, a nossa Terra é ameaçada constantemente por meteoros. A qualquer momento, nossa Terra pode sofrer um impacto. Por quê? Porque entre Marte e Júpiter existe um cinturão de asteroides. E essas estrelas cadentes que passam no céu são meteoros, pequenos meteoros. Muito bem. Vamos então agora à quarta pergunta do professor Paulo Duarte para o pastor Poroca. Pastor Poroca, existem centenas de bilhões de galáxias no universo. E a galáxia mais próxima de nós chama-se a galáxia de Andrômeda, que se encontra a 2 bilhões de anos-luz de distância. O universo está em expansão. O nosso planeta e o Sol não passam de fragmentos no meio desse universo enorme. Como o senhor analisa Deus nesse contexto? O senhor acredita que a vida orgânica só existe na Terra? E por quê? 1 minuto. Segundo as Escrituras, eu respondo dentro da Bíblia sobre a ciência do Espírito Santo de Deus. Olha bem, tudo isso existe aí no céu, porque a Bíblia diz que ele vai destruir a terra, ele vai mandar uma chuva de saraiva, de pedra, de peso de 1 talento, estão sobre o espaço. A Bíblia também afirma, Pedro também afirma, que o Senhor passará esse céu com um grande estrondo e todos os elementos que há no céu há de cair queimando sobre a terra. Malaquias 4, a Bíblia diz que não ficará ramo sobre os ramos se não fosse. Se os teólogos, a ciência estuda, eles estudam bíblico, viu, Fernando? É bíblico que eles estudam, eles sabem. Eles vão aqui, aí escrevem seus livros que é para vender, mas é tirado da Bíblia. Está entendendo? Eles escrevem os livros, mas é tirado da Bíblia. O que o professor falou sobre isso aí, existe no céu uma cidade santa? Sim. Existe criação no céu? Sim. É bíblico. E a Bíblia afirma, amém? Muito bem, professor Paulo Duarte, o senhor tem 1 minuto para réplica. Eu falei aqui da expansão do universo, né? Sabemos que o universo está em expansão. E o que está causando essa expansão do universo é justamente essa matéria escura, não é? Que ainda continua um mistério para a ciência. A galáxia mais próxima da gente chama-se a de Andrômeda, que está a 2 milhões de anos-luz daqui. Um ano-luz corresponde a 1 ano na velocidade da luz. E a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Então, quando olhamos para o universo, nós sempre estamos vendo no passado. Por quê? Porque a luz que vem dessa galáxia, entre nós, leva 2 bilhões de anos-luz até chegar a nós. Então, esse é o conceito de expansão do universo. Ok, 5 segundos, vamos esperar concluir o tempo. E o pastor Poroca agora tem 30 segundos para a tréplica.
Muito bem, professor, você falando da expansão dessa luz, mas uma única luz que nos brilha, que nos governa, que nos fortaleça e que nos faz tudo brotar sobre a terra, chama a Bíblia, porque a Bíblia diz no livro do Apocalipse, capítulo 13, capítulo 16 e o verso 8: um anjo derramará uma taça sobre o sol e o sol escurecerá uma parte. Tudo vem da Bíblia. Se eles falam sobre essa luz, mas a única expansão que vem da expansão do nosso mundo só vem do céu a luz, meu professor, não vem do governo de homem. Pergunta do pastor, a quinta pergunta agora do pastor Poroca para o professor Paulo Duarte. Professor, qual foi o homem aqui na terra que subiu à lua, transpassou o sol e as estrelas? 1 minuto para a resposta. O homem já foi à lua, que isso aí é provado cientificamente. A NASA é uma instituição muito séria e a NASA ela não é de mentiras. E agora, em 2023, o homem irá colonizar Marte, planeta Marte. Já está tudo programado. Já enviaram robôs para o planeta Marte, já fizeram toda uma análise do planeta, geográfico. Então, agora em 2023, está previsto para o homem colonizar Marte. E também existe um robô que vai perfurar uma das luas de Júpiter, porque o planeta Júpiter possui 63 luas e tem uma chamada de Europa. Então há um robô que irá nessa lua, perfurar a lua para ver se há indícios de matéria orgânica ou, digamos, vida. Muito bem, pastor Poroca, 30 segundos para a sua tréplica. Meu professor, você acredita muito na ciência do homem. E eu desminto a NASA, mentirosa. A Bíblia chama que vocês é mentiroso. Saiu da Bíblia, é procedimento maligno, professor. Por quê? As escrituras diz aqui, em Lucas capítulo 24 e o verso 51. E todo Israel, os discípulos, viu Jesus sendo trasladado aos céus entre a lua e o sol e as estrelas. Qual foi esse homem que chegou ao sol? Qual foi o homem que chegou à lua? Oh, professor, não acredite não. Não, homem. Pronto, ok. Muito bem, nós temos aqui agora a quinta pergunta do professor Paulo Duarte para o pastor Poroca. Antes disso, nós temos um telespectador na linha. Eu gostaria que vocês aguardassem, que eu vou abrir o tempo para que vocês liguem. Mas em respeito ao telespectador, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, quem está falando? Meu nome é Damião. Damião, você fala de onde? Você fala de onde? Eu falo aqui de São Paulo. São Paulo, muito obrigado pela audiência. Muito obrigado. Estou assistindo online o seu programa. Muito obrigado. Compartilha o programa, viu? Com certeza, eu vou compartilhar, que é muito interessante. E é toda segunda-feira, viu? Ao vivo. Damião, você quer fazer uma pergunta ou um comentário? Eu gostaria de fazer uma pergunta para o professor aí. Pois não, fica à vontade. Ok. Professor, baseando-se na sua teologia do homem, como que se explica uma criança ser gerada dentro de um ventre de uma mulher? Essa é a minha pergunta para ele. Eu queria que ele respondesse essa pergunta dentro da teologia. Muito obrigado, Damião. Eu quero deixar um abraço aí para o pastor Poroca, que eu conheço a trajetória dele desde criança, e esse amado homem é um homem de Deus. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela participação. Professor, o senhor tem 1 minuto para a resposta, depois o pastor tem 1 minuto para a réplica, certo? E normal, 30 segundos para a tréplica. Por favor. Em uma ejaculação, existe cerca de 400 milhões de espermatozoides. Aí nós temos aí uma probabilidade. Se fosse apenas um espermatozoide, provavelmente essa vida não existiria. Por quê? Porque o próprio sistema imunológico da mulher ataca os espermatozoides. Então, existe todo um processo de reações químicas das células totipotentes
para que essa criança se forme. E existe também a anomalia das naturezas. O que seria essas anomalias? Crianças que nascem com defeitos. 2 cabeças, às vezes com 4 braços, e assim sucessivamente. Essas anomalias decorridas devido a um problema genético. Muito bem. Pastor Poroca, o senhor tem 1 minuto para réplica. O que o professor falou, olha bem, pela ciência e a tecnologia avançada, o nosso Deus criou as autoridades e permite que eles estudassem? Sim, pode tirar do homem, colocar na mulher, e pode ser que a mulher fique grávida, só que não tem condições de tirar da mulher e colocar no homem, e engravidar, mas do homem para a mulher, com toda certeza, isso aí, a Bíblia, o Salmo 139, a Bíblia diz que de um modo terrível criou Deus o homem, né? De um modo terrível criou o Senhor, e é impossível descobrir a criação de uns ossos no ventre de uma mulher. Amém? Parabéns, que Deus o abençoe, nosso amado Damião, certo? A ciência, Deus deixou que o homem estudasse para isso, só que a sabedoria humana não compartilha com a sabedoria do céu e chega ao céu dizendo, eu fui formado assim, aqui eu estou. Não, tem que conhecer primeiramente a sabedoria espiritual. Amém? Um abraço, obrigado. Professor Paulo Duarte, 30 segundos para a tréplica. Eu discordo completamente do seu ponto de vista, porque é um ponto de vista equivocado e baseado na fé, e não baseado na ciência. E como eu já afirmei de antemão, sobre as anomalias da natureza, se houvesse, porventura, aí uma intervenção, não nasceria crianças com defeitos. Então, o que acontece? Existe hoje a engenharia genética, onde você pode escolher a sua criança da maneira como você quer. Ok. 5ª pergunta do professor Paulo Duarte para o pastor Poroca. Pastor Poroca, segundo a física quântica, nossa realidade é uma realidade aparente. Vivemos em um mundo ilusório, onde os objetos que se apresentam diante de nossos olhos não passam de aglomerados de partículas subatômicas. É o mundo da nanotecnologia, o mundo do infinitamente pequeno. De que forma o senhor analisa essa questão dentro da sua religião? 1 minuto para responder. Não, segundo as Escrituras, Fernando e nosso amado professor Paulo Duarte, segundo as Escrituras, em todos os objetos, em tudo que é criado sobre essa terra, permissão de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo nos permitiu, mas o apóstolo Tiago também escreve, da onde vem as guerras e as contendas? Porventura não vem disso, capítulo 4 de Tiago, porventura não vem disso, de onde os vossos membros guerreiam, cobiçais e não tem nada, pedir e receber e gastar naquilo que não tem? Adúlteras e adúlteros não sabem que o amizades do mundo constitui inimigo de Deus? Você sabe que a terra está sendo destruída, por quê? Com os bens materiais, com as coisas que são criadas na terra. O homem cria tudo, mas o homem se destrói pelo próprio que ele cria. Ele cria um satélite, vai ao céu e lá se explode. Cria um foguete, leva lá, destrói. Cria um míssil, vai lá, destrói. Cria um avião, não tem sustento. Estão querendo criar um avião agora que não caia. Eu quero te dizer, meu professor, que tudo que o homem faz é falha e tudo que Jesus fez existe. Tudo que Jesus criou está baseado na Bíblia, nada se acabou e tudo permanece. Professor Paulo Duarte, 1 minuto para a sua réplica. A sua resposta não foi compatível com a minha pergunta. Você só fez enrolar. Foi o que eu vi, não é? Não, eu falei de física quântica. Eu falei do mundo infinitamente pequeno. Por exemplo, a Bíblia, ela não fala dos ácaros. Ela não fala dos ácaros. E, portanto, os ácaros existem. Por que existem? Porque foi criado aí o microscópio. Então, hoje, podemos ver os animais infinitamente pequenos, hoje os micro-organismos, através de microscópio de tunelamento, que foi criado pela ciência. Mas os escritores da Bíblia não conheciam esse mundo do infinitamente pequeno, que é o mundo da nanotecnologia, não é? Então hoje existem pesquisas para se fabricarem robôs que vão ser lançados na corrente sanguínea para destruir certas doenças,
é o mundo da nanotecnologia, o mundo do infinitamente pequeno, que a Bíblia não relatava. Pastor Poroca, 30 segundos para a tréplica. Mas segundo isso aí, meu professor, que você falou, você é que está equivocado com a ciência da tecnologia do homem. Mas quem criou o câncer, quem criou a hemorroida, porventura não foi Deus de Israel? Quem pode mudar o seu transplante de coração, de rins ou medula? Porventura não é Cristo? Não existe tantos milhões de bactérias e vermes não são criados sobre a terra, mas as bactérias que estão sobre o corpo humano, será que não devoram essa criação de bactérias malignas satânicas da terra? Com toda certeza, meu professor. É que a vez se Pastor, professor Paulo Duarte, 30 segundos para a tréplica. Não existe bactérias malignas. Todo ser vivente no planeta Terra existe para um equilíbrio do planeta. Esses micro-organismos muitas vezes são chamados de decompositores, porque eles servem para alguma coisa. Então nada foi criado assim, aleatório. Se existem esses decompositores, ele existe com uma função, e não tem nada a ver com o maligno. O maligno é fruto da criação humana. Muito bem. Pronto. Eu quero agora falar com vocês sobre uma loja. Vamos ter que faturar também, né? Uma loja que é a sensação aqui na cidade de Cajazeiras. Eu quero falar de Belas Atelier. Olha só, gente. A Belas Atelier é essa loja que você está vendo aí, tá certo? Onde lá você vai encontrar roupas belíssimas para você alugar para qualquer que seja o evento, tá? Para casamento, para recepções, tá certo? Daminhas, enfim, todas as pessoas que vão compor esse evento, você vai encontrar roupa lá. Ternos masculinos, infantis, roupas também infantis para meninas e as mulheres aí, esses vestidos belíssimos aí em Belas Atelier, tá certo? Nós temos aí um vídeo, rapidinho, pode passar, por favor, produção? O vídeo? Nós temos um vídeo aí da Belas Atelier, né? Muito bem, Belas Atelier, aí está. Muito bem, então esse é o lugar para você que está procurando alugar sua roupa. Quero mandar um abraço para a Bela, para todas as funcionárias lá da loja. Eu não estou agora com o nome aqui, eu peço desculpa, mas em outro programa direi o nome de cada uma. E eu visto Belas Atelier, então não tem outro lugar. Aqui em Cajazeiras, o lugar para você se vestir bem e aparecer muito bem no seu evento, seja qual for, é Belas Atelier, ok? Eu quero agradecer aqui a audiência que está muito grande, graças a Deus, como sempre, né? Muita gente aqui falando. Eu não vou dizer aqui os recados, mas vou dizer os nomes aqui rapidamente, né? Miriam Gonçalves, Tatiana Sá, irmão William Soares, Nonato Nascimento, Alisson Pinheiro. Olha, muita gente assistindo o programa, por causa do tempo, né? Eu não vou poder dizer aqui os recados. Cristiana Almeida, Fabrício Feitosa Cérvulo, Alain Melo Caliani, tá pedindo pro professor mandar chuva pro sertão. Rafaela e Luan, deixa eu ver aqui. Boteco, meu amigo Caio, olha aí, Caio, um grande abraço, né? Um excelente bar aqui em Cajazeiras, o Boteco. Daniel Angelim, meu grande amigo, obrigado pela audiência. Júlia Souza, deixa eu ver quem mais aqui, muita gente mesmo, muito recado. Eu só não vou ler por causa disso, por causa do tempo. Peço desculpas aqui a vocês, certo? Márcio Farias, Cristiane Rosa, Vitória Silva, Maria José de Salvador assistindo o programa. Deixa eu ver, tem mais aqui. Deixa eu ver aqui. Aqui tem um recado. Deixa eu ver aqui. Renata Carvalho. Sim, tá. Deixa eu ver aqui quem mais. Damiana Santana. É isso. Tem muita gente. Muito obrigado a todos pela audiência. Sempre aqui no programa Checkmate. Aqui na TV Diário do Sertão. Um abraço também a Zé Carlos, da cidade de Aracati, Ceará. Meu amigo Zé Carlos, assistindo o programa. Aloísio de João Pessoa, olha aí, muita gente assistindo.
Buiú aqui. Paulo Iocanã, meu querido amigo Paulo Iocanã, obrigado pela audiência, um grande abraço, né? Tem muitos recados, eu não vou poder ler os recados, porque senão vai atrapalhar aqui o andamento do debate, né? Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém na linha aí, né, Henrique? Acho que tem alguém ligando, vamos aproveitar essa parada para já atender, ver se é alguém querendo falar ao vivo aqui no programa. É isso mesmo, produção? Pronto, tem alguém ligando aqui, vamos ver aqui. Enquanto isso, como é o nome das meninas aqui? Por favor, abra aí. Como é o seu nome? Fabiana, né? Obrigado pela presença. Boa noite rapidinho, Fabiana, né? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui nesse programa de grande audiência. Que o Senhor continue abençoando a cada um da produção. Amém? Amém. A outra se chama? Carla, obrigado pela presença, viu? Obrigado também. Pronto. Passa aí pro pastor. Alô, boa noite. Boa noite. Alô, boa noite. Quem fala? Marcos Vinícius. Marcos Vinícius, de que cidade? João Pessoa. João Pessoa, nossa capital. Muito obrigado aí a todos os pessoenses que estão nos assistindo. Obrigado pela audiência. Marcos, você quer fazer uma pergunta ou um comentário? Eu quero fazer uma pergunta para o professor Paulo Duarte. Pois não, fica à vontade. Professor Paulo, o senhor conheço aqui sua fama, o senhor é uma pessoa conhecida aqui na cidade, inclusive deveria estar debatendo aí no nível de um Richard Dawkins, né? Mas pergunto, defendendo a ciência e colocando a ciência como algo que está acima da religião, não estaria o senhor querendo ser o representante, talvez, o Messias da ciência? Ou seja, trocar uma coisa por outra? Assim, vamos deixar de ter fé na religião e passar a ter fé na ciência e ter o senhor como representante, seja o Messias da ciência? Bom, muito obrigado então pela audiência, obrigado pela participação no programa. Professor, o senhor tem 1 minuto para a resposta. Eu não sou o Messias da ciência e quero dizer também de antemão que a ciência ela nem nega e nem afirma a existência de um Criador. Agora existe uma teoria que alguns cientistas defendem, que é o design inteligente. O que seria o design inteligente? Por exemplo, o design inteligente, os cientistas eles defendem uma consciência cósmica, uma inteligência por trás da natureza, mas nega categoricamente o Deus da Bíblia. Por quê? Porque o Deus da Bíblia foi fruto da imaginação humana. É um Deus rancoroso, é um Deus que se esquece, é um Deus que se lembra, é um Deus que manda para o inferno. E lembrando que o inferno, como já dizia José Saramago, no seu livro O Evangelho segundo Jesus Cristo, é um instrumento de controle para causar terror e manipular a massa popular ignorante. Muito bem. Então está respondido. Eu não vou abrir agora para essa pergunta a réplica para o senhor, para a gente adiantar, tá certo? O senhor quer falar? Então o senhor tem 1 minuto para a réplica. Erraste muito não examinar as escrituras e ter nela o conhecimento e o poder de Deus, meu amado. Você fez uma pergunta sem resposta ao professor. Ele falou muito bem da ciência. Quem é o criador, quem é o fundador do arquiteto, quem é o fundador do universo e quem é quem manda na ciência? Estudar, se você estuda livro, meu querido, vai conhecer as escrituras para tu ter o conhecimento de Deus. Erraste muito, viu? Porque o maior arquiteto do universo, Cristo Jesus, o autor e consumidor. Antes que tu existisse, eu sou, disse Jesus. Erraste muito. O professor falou até uma coisa: quem pode mandar na Bíblia, quem pode ter todo conhecimento? Jesus de Nazaré. Só que Deus permitiu que a gente estudasse a ciência. Deus é contra que o homem estude? Não, senhor. Mas só que sua sabedoria não testifica ao céu. Amém? Muito bem, então sem tréplica, vamos agora à 6ª pergunta do pastor Poroca para o professor Paulo Duarte. Programa Cheque Mate hoje com um debate, como eu falei a você, imperdível, a ciência e a religião. A ciência representada pelo professor Paulo Duarte e a religião pelo pastor Poroca. Professor Paulo Duarte,
Quem fez uma tenda para o descanso do sol? 1 minuto para a resposta. Isso aí é uma linguagem simbólica, não é? É uma linguagem metafórica. Então é preciso que se estude teologia profundamente, ou digamos o hebraico, o latim, ou digamos o grego, que eu acredito que o pastor Poroca não sabe o hebraico, porque essas traduções antigas tem que se tomar um cuidado, o cuidado de interpretação. Por quê? Porque muitas vezes a interpretação são interpretações equivocadas. Então, quando ele pergunta quem fez, você tem que ver o contexto da época, o contexto em que esse texto foi escrito. Então, esse Deus aí, o qual os autores da Bíblia se referem-se, é apenas uma expressão de fé, é uma expressão de um sentimento, de algo, além de sua imaginação. Muito bem. Pastor Poroca, o senhor tem 1 minuto para réplica. Amém. Meu professor se está equivocado na mensagem do cientista que está no nosso meio. Olha bem, fiz a pergunta qual foi o homem que fez uma tenda para o sol? Existe uma tenda para o sol? Vossa Excelência, professor. O sol nasce e se põe, tem um descanso. Como assim o Senhor vos criou, toda a natureza, criou todo o universo, todo esse globo, e descansou o 7º dia. Há descanso. O Criador é eterno e é o cientista dos cientistas. Tem tenda? Tem tenda. É o descanso do sol. E onde é o descanso do sol? Ele se põe. E quem possa me explicar por onde ele passa? Ele passa por dentro da água? Ele passa por dentro da terra? Somente quem explica isso é o Criador, e nem um cientista, nem a NASA. A NASA só escreve livro para enganar, e como diz Salomão no livro do Eclesiástico 12:12, não há limite para escrever livro, e muito escrever é enfado da carne. Muito bem. Professor Paulo Duarte, 30 segundos para a tréplica. Se você estiver se referindo ao nosso Sol, lembrando que o nosso Sol é uma estrela de quinta grandeza, que ela combina átomo de hidrogênio para formar hélio através de uma fusão nuclear, e está com os dias contados. Toda estrela no universo, ela nasce, cresce e morre. E o nosso Sol se tornará uma gigante vermelha e terá o seu fim. Isso é provado cientificamente. Muito bem. Bom, eu já vi que eu não vou conseguir fazer as 10 perguntas, né? Para cada um. Eu vou ver aqui o que é possível fazer dentro do programa, dentro do nosso cronograma de tempo aqui, porque o pessoal está ligando. Eu tenho mais um telespectador na linha. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? O missionário Iranil da cidade de Vieirópolis. Cidade de? Vieirópolis. Vieirópolis, aqui na Paraíba. Muito bem. Como é o nome do amigo? É Iranildo. Em primeiro lugar, muito obrigado pela audiência a todos. Obrigado. Aí de Vieirópolis, viu? Obrigado. Uma pergunta ou um comentário? Eu queria fazer uma pergunta aqui para o professor aqui. Só dá o professor. Pois não, pode fazer. Eu queria perguntar a ele, professor, boa noite, se tinha como, pela ciência, quebrar a segunda lei da física, e nós cristãos, a gente alcança algo pela fé, que nós alcançamos, e eu queria perguntar ao professor se pela certeza dele, se pelo conhecimento dele, ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai, porque nós cristãos, nós pela fé, nós conhecemos e sabemos para onde nós vamos, porque nós seguimos um caminho de fé. Mas o cientista, pelas suas dúvidas, ele fica próprio enrolado. Se ele tem alguma sabedoria para explicar pela ciência do seu conhecimento, eu quero que ele me diga essa noite se ele sabe de onde ele veio e para onde ele vai. Obrigado. Muito obrigado pela participação, muito obrigado pela audiência. Professor, 1 minuto para a resposta. A ciência, ela é humilde. E essa pergunta, ainda, nós não sabemos. Quem sou eu, de onde eu vim, para onde eu vou? Quem tenta dar resposta a essas questões é justamente as religiões. E existem vários tipos de religiões que se manifestam de maneiras diferentes.
Há umas que falam sobre reencarnação, outras que não acreditam em vida após a morte. E a argumentação religiosa é uma argumentação baseada na fé. Portanto, ela é metafísica, não é? Ela é subjetiva. A ciência, ela tem um limite. Por quê? Porque ela trabalha com a metodologia da pesquisa. Portanto, nós não sabemos essa resposta. Muito bem. Pastor Poroca, quer um minuto uma resposta. 1 minuto para a réplica. Tem para o missionário e tem um para ele. Disse bem, o próprio Jesus afirmou a Tomé: Tomé, eu sou, capítulo 14, o verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Nosso amado professor, ele se empolga nessas mensagens da ciência, porque ele entra na ciência. Ele não sabe, porque ele ainda não teve um encontro com o Criador que gerou ele no pó da terra. Só que ele vai ouvir a voz depois da morte, segue-se a juízo, ele dirá: vem e fica diante da minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo do estrato dos meus pés. Ele diz para Davi. Então, meu amado professor vai ter um dia uma resposta, ele vai conhecer. Nosso amado missionário frisou bem a mensagem, fez a pergunta muito bem. Eu sei para onde é que eu vou. Eu sei porque a Bíblia afirma para onde eu vou. Os livros dos cientistas não afirmam, principalmente os espíritas, que crê em reencarnação. E não existe não, meu amado professor. Eles se empolgam muitos querendo reencarnação. Não existe não. Não existe. Muito existe bem. ressurreição. Ok. Bom, vamos então à 6ª pergunta do professor Paulo Duarte para o pastor Poroca. Pastor Poroca, o Deus judaico cristão ateou fogo em Sodoma e Gomorra por causa do pecado. Mas o mesmo não ateou fogo em Roma, que era muito pior. Saberia me dizer a causa? 1 minuto. Sem dúvida. Por que Sodoma e Gomorra foi destruído por fogo? Muito bem, meu professor. Fez uma pergunta teórica, jurídica verdadeira. Porque o pecado chegou às narinas de Deus, porque se inflamou homem com homem, mulher com mulher, e o evangelho já não entrava nada. É como Roma. Roma é o símbolo do trono onde está Satanás, de onde saem as liturgias, as suas mentiras e seus livros, 7 vezes, 7 livros na Bíblia que eles alteraram e eles mesmos não lêem. Nem os cardeais, nem o Papa, nem os bispos, nem os padres não lêem os 7 livros. Agora me faça uma pergunta: por que eles não lêem os 7 livros que colocaram na Bíblia? Por quê? Disse bem, Deus atirou, não destruiu Roma, porque ainda tem cristão que ainda vai se converter. Onde Paulo de Tarso, onde levou a mensagem, hoje está em idolatria, lá naquela basílica que fizeram de Paulo, idolatrando, ganhando dinheiro com o sangue de um inocente. Paulo era convertido. Paulo era romano, fariseu e judeu. Ele tinha os 3 títulos de cidadania. E por que mataram Paulo? Muito bem. Professor Paulo, 1 minuto para a sua réplica. Na verdade, você demonstra falta de conhecimento em história, não é? Porque o Deus judaico-cristão, estou falando no Deus judaico-cristão, deveria ter ateado fogo em Roma também, porque a homossexualidade ali era muito grande. Se você assistir um filme chamado Calígula, Calígula vai mostrar categoricamente o que acontecia na Roma antiga. Sem falar de outras civilizações, como a China, como a Índia e a Grécia. E por que só Sodoma? Isso mostra que aí existe um contexto mitológico, simbólico. Então, o Deus judaico-cristão, ele é diferente do Deus de Spinoza, o Deus de Giordano Bruno. É por isso que se tem que tomar muito cuidado quando passa pela história. Pastor Poroca, 30 segundos para trás. Mas esse Deus do judaico, meu irmão, se esse Deus existe lá, é um Deus desunerado. Só conheço um Deus que pode criar
tudo e desfazer tudo num só minuto. Por que nos destruiu Roma? Roma, naquele tempo, do tempo de nosso pai Abraão, não existia aqueles países da maneira que estava hoje, da maneira que está tão avançado a tecnologia, a ciência e a multiplicação de seres humanos na terra, meu professor. Por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Por causa do pecado, e o pecado está sendo cada vez mais alterado, levado à racionalidade de Deus, e Deus vai destruir. Muito bem. Eu quero falar com vocês agora sobre duas lojas aqui na cidade de Cajazeiras que são realmente sensação. Uma é a Levina Shopping, tá? Na Levina Shopping você vai chegar lá e vai encontrar tudo o que você procura. Lá você vai encontrar roupa, você vai encontrar perfume importado, relógio, enfim, roupas masculinas, femininas, infantis, além de um atendimento maravilhoso, vai tomar um cafezinho, uma água gelada, vai ser realmente um atendimento diferenciado. Então, aqui na cidade de Cajazeiras, olha aí o cartão Fidelidade, né? Que é o cartão que você vai comprar, vai somando pontos, ganha bônus exatamente para usar na Levina Shopping. Então, não perca tempo. Quer comprar roupa, perfume, relógios e muito mais, a loja aqui na cidade de Cajazeiras é Levina Shopping, não tem outra, ok? Muito bem. Agora quero falar com vocês também sobre o Rei dos Óculos. Olha aí, gente. Rei dos Óculos também aqui na cidade de Cajazeiras, em São João do Rio do Peixe, tá? E lá no Rei dos Óculos, o telefone aí, ó, 839-8722-1499. Lá você tem a promoção Indique e Ganhe. Olha só, você indica 5 pessoas, tá? E você vai ganhar um óculos de sol. Cadê? Tem o banner aí, pessoal, né, do Rei dos Óculos, da promoção Indique e Ganhe. Aí está, olha só. Indique 5 pessoas e ganhe um lindo óculos solar. Qualquer armação, gente, por apenas R$50. Olha aí, R$50. E tem ainda exames, certo? Todas as sextas-feiras, certo? Exames de vista. Então, pessoal, não há outro local. Aqui é Rei dos Óculos. Inclusive, o Rei dos Óculos, eu quero agradecer. Ele presenteou o cantor Gleif Brauli com um óculos completo, viu? Tratamento, armação, a Gil, o Cristiano fizeram questão de presentear o Gleif Brauli com um óculos novinho. Então, não perca tempo, vá lá, Rei dos Óculos, ok? Muito bem. Bom, vamos agora então a mais uma pergunta. Inclusive, deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui que mandaram, né? É a pergunta de um telespectador, mandou aqui agora. Eu vou fazer aqui essa pergunta para o professor, tá certo? Não, vou fazer para o pastor Poroca, né? Vou fazer para o pastor Poroca e o professor também faz a sua réplica. Pastor Poroca, é a pergunta de um telespectador. Se Deus existe e é misericordioso, por que Ele permite que o demônio exista e faça tantos sofrerem? 1 minuto. Pronto. Deus existe sim, Ele está diante de você. Por que Ele permite esse demônio? Porque não chegou ainda o dia do demônio ser lançado ao fogo. Porque ele pecou em seu coração, pensar seria mais que Deus. Subirei a altas nuvens e estabelecerei meu trono e serei como o Altíssimo. A Bíblia diz que houve uma guerra, uma batalha no céu, Apocalipse 18, entre a serpente, né, e o arcanjo. O arcanjo vence a serpente, é lançado por terra. Deus permite o mal para distinguir se você ama a Deus ou se você ama o mal, se você ama o céu ou se você ama o mundo. Você escolhe. O diabo insiste para a destruição. Amém? São essas palavras, meu amado. Então, rapidinho agora, o professor Paulo Duarte, a réplica. Isso aí é o paradoxo de Epicuro. Inclusive, Stanley de Guaita, no seu livro O Templo de Satã, ele vai dizer o seguinte: pois o mal, uso feito pelo homem, se foi previsto por Deus, a sua onisciência acabou. Se foi previsto e não pode impedir, eu nego todo o seu poder. Deus podendo impedir e não fez, eu contesto toda a sua bondade. Isso aí é chamado paradoxo de Epicuro, que é diferente
do Deus do design inteligente, que é um Deus de amor, é uma inteligência infinita que está além da nossa compreensão. Muito bem. Bom, eu falei aqui para os telespectadores, a produção do programa Checkmate, ela preparou algo de diferente no programa, fora das perguntas que foram enviadas para a gente pelo professor Paulo Duarte e pelo pastor Poroca. Eu não estou sabendo de nada, eu fiz questão de não saber para também vir a ver como eles agora no programa ao vivo. Então nós vamos mostrar aí o material que a produção separou e eu vou perguntar sobre o que vai ser mostrado. Eles apenas vão mandar aqui pelo WhatsApp a quem eu devo perguntar sobre a foto que vai aparecer, ok? Então vai valer para o senhor, pastor, e também para o professor. E aí do mesmo jeito, comenta, faz a réplica e faz a tréplica, ok? Então, produção, para mim também é surpresa. Vocês estão apenas mandando aqui de quem é, né? Agora é que eu estou sabendo aqui, mas mostra a foto aí então da primeira pessoa, por favor. Pastor Poroca, essa foto é da Renata Carvalho, ela é travesti, né? Ela se intitula como Rainha de Jesus, da peça O Evangelho segundo Jesus. O que o senhor pode dizer a respeito dessa foto, dessa pessoa? Bom, eu tenho uma resposta. Você pode se apresentar e dizer que é filha de Deus. Claro, nosso Deus é eterno, Ele não revoga as suas palavras, não. Só que dentro da Bíblia, sobre a sua palavra, está irrepreendido a sua forma. Para ser filho de Deus, Jesus disse a Nicodemos que é necessário nascer de novo, porque o homem sexual morrendo na prática não herda o céu, não é eu nem você, amada, certo? Mas sim o próprio Deus. Tem que nascer da água e do Espírito, o Evangelho de João, capítulo 3. Isso o próprio Jesus falou para o sumo sacerdote de Israel, que não entra no céu da forma. Você pode se expressar da maneira que você quiser, ser filho de Deus. O Evangelho de João, capítulo 8, e o verso 44. Vocês têm por pai ao diabo e querer satisfazer o desejo dele. O desejo do diabo é qual? Adulterar, mentir, se rebeliar contra a palavra de Deus e dizer que tudo está certo, sem base bíblico, são as palavras da Bíblia Sagrada. Pastor Poroca. Professor Paulo Duarte, o senhor quer alguma réplica em relação a... Sim, essa então, foto... 1 minuto para a réplica. Pois é, essa foto aí apresentada, ela é um ritual religioso, não é? Isso aí está apresentando um ritual que dentro das ciências das religiões vai entender categoricamente que pode ser um ritual de qualquer religião, né? Menos o cristianismo. Até porque também no cristianismo existem coisas que se apresentam mais ou menos dessa maneira. Muito bem, produção. Então, vamos a outra foto. Outra foto, por favor. Aí é o pastor Valdemiro Santiago, se eu não me engano é isso, né? Valdemiro Santiago. Muito bem, então vamos agora começar com o senhor professor Paulo Duarte. Como o senhor vê o trabalho do pastor Valdemiro Santiago? O que é que o senhor pode falar a respeito dessa pessoa? Valdemiro Santiago é um charlatão, não é? É conhecido aí como charlatão, ele... Só um minutinho, produção, pode dividir a tela, viu? Coloca os dois aí. Por favor. Ele explora a fé das pessoas, não é? E a igreja dele, nada mais, nada menos, é um comércio para se ganhar dinheiro, não é? Ele usa ferramentas como terror para manipular a massa popular ignorante. Então, tudo que ele faz é dentro de um sistema capitalista. Então, é conhecido não só por mim, como por muitas pessoas, como inclusive a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, e esse daí é um verdadeiro charlatão. Ele é um perigo para o Brasil, porque ele explora a fé das pessoas. E ele esteve doente e procurou o hospital Albert Einstein para se curar. Interessante, não é? Muito bem. Pastor Poroca, uma réplica? Nosso amado professor, ele está nos colocando
o fato e a maneira do sacerdote fazer. Claro, Jesus começou logo de Israel, o sacerdote começou com a venda diante da igreja. Só que é um servo de Deus, só que ele está levando o povo que tem uma fé baseada nas coisas terrenas. A fé que Cristo trouxe não é baseada nas coisas terrenas. A fé que ele trouxe é crer na salvação. Tudo bem, Timóteo capítulo 6 e o verso 7, não saber que o dinheiro é a raiz de todos os males, e vós quereis ficar rico, desvia do caminho de Deus. Por que vem os escândalos? Por que vem os escândalos hoje e muitos apóstolos da fé? É o dinheiro. A Bíblia Sagrada relata que a igreja vive do dízimo e da oferta, sem estipulação, certo? Do estímulo das ofertas. É de coração, como Paulo escreve 9. Amém? Que a fé é daquele que semeia do coração. Ok. Produção, tem mais foto? Vamos lá. Olha aí. Muito bem. É o maior líder da igreja católica, né? E vamos fazer aqui, pastor Poroca, Papa Francisco. O que o senhor pode falar a respeito? Segundo as escrituras, meu amado professor, meu amado Fernando, segundo as escrituras, o verdadeiro charlatão da terra, falso pastor. Zacarias capítulo 11, o verso 15. Eis que suscitarei um pastor na terra, que terás um instrumento de pastor insensato, que destruirá a carne da gorda e esmiçoará as unhas da maga. Por quê? Ele é um homem que tem um conhecimento da palavra. Ele está com a chave, mas não é a chave do céu. A chave chama a palavra de Deus. Ele nem entra e nem deixa os outros entrar. Ele ensinou os padres a não casar. 1 Timóteo capítulo 4. Aqueles que proíbem a seca do casamento têm espírito de demônios. Capítulo 3 de 1 Timóteo. A Bíblia diz que Paulo diz: eu ordeno que os sacerdotes, os diáconos, os presbíteros, os mestres sejam os casados esposos de uma só mulher. Por que o adultério está na tua igreja, Papa? Muito bem. Professor Paulo Duarte, réplica? Sim, eu tenho um grande respeito pelo Papa Francisco, né? É um homem culto, é um homem que prega o amor, é um homem que está aberto para o diálogo, independente de sua religião. Escreveu um documento altamente importante, que foi uma carta Laudato Si, onde ele se preocupa com a família e o meio ambiente, e esse documento é uma contribuição para a biologia, para o meio ambiente. Então, como agnóstico, eu vejo ele em sua essência como um grande humano, porque o que predomina aí é o amor, e o amor é a única luz que não deixa a vida na escuridão. É só por meio do amor que conhecemos a nós mesmos, compreendemos o mundo e a vida. O senhor quer uma tréplica? Sim. Pois não. O amor 30 segundos. Ensinar a verdade, e você não ensina a verdade. O amor é que conquista o coração do outro, mas é preciso sair de dentro de casa. Você não trouxe o evangelho de dentro de casa. Você conhece a verdade e você não fala a verdade. E admite os outros que falam a verdade. Erraste muito, Papa, não ter o conhecimento da palavra de Deus e a salvação. Precisa se converter de novo. Eu deixo para ti capítulo 3 do Evangelho de João. Muito bem. Tem mais foto, produção? Por favor. Vamos ver quem é a próxima. Eu também não sei. Olha aí. É o bispo Edir Macedo, da Igreja Universal. Eu vou deixar que o pastor Poroca comece. 1 minuto. Meu professor, você narra bem, você tem esse conhecimento de tudo. O comércio, Deus está distante. Homem de Deus? Sim, mas está desviando da fé cristã. A fé, o apóstolo Paulo escreve, amado, que a fé não é do que eu vejo, mas daquilo que está em oculto para se manifestar. As coisas que os olhos nunca viram, nem os ouvidos ouviram, e ainda não desceu no coração, é o que Cristo está preparado para nós. A fé daquilo que você está vendo, a fé é você pôr a fé na esperança dos bens materiais, das conquistas da terra, é em vão. Nós viemos nu e não voltaremos. Basta o que tem, o apóstolo Paulo escreve nas suas cartas, basta o que tem o que cobrir. O próprio Jesus disse, tem o que
cobrir, o que comer, basta. Mas passou disso, é procedimento maligno. O bispo Macedo, ele altera e corre perigo de perder a salvação, porque já tem desviado da fé cristã da salvação. Ele aborda muito bem materiais, ele corre muito atrás de riqueza. Então Deus não está nesse negócio, foge. Professor Paulo Duarte, quer a réplica? Sim. Pastor Poroca, eu não tenho conhecimento de tudo, até porque não existe verdade absoluta. O que existe é uma aproximação. Existe a verdade. O que existe é uma aproximação da verdade, segundo Newton Freire Maia. E esse aí é um charlatão, é um outro charlatão também, que todo mundo já conhece, e eu dispenso comentários. Muito bem. Mas tem a verdade. Só para me concluir. 30 segundos. 30 segundos. Meu professor, 8h32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aí Pilato disse, e quem é a verdade? Diz, é o que tu fala. Tu fala com a verdade. Por isso que Pilato manda pular. Põe rei dos judeus, porque ele é verdade. Muito bem. Tem mais, produção? Vamos lá, pode soltar. Olha aí. Um dos maiores líderes da religião espírita, né? Já foi, né? Chico Xavier. Vamos deixar... Inclusive o professor falou sobre o espiritismo aqui em uma de suas falas. Eu vou começar com o senhor, professor. E aí, Chico Xavier, 1 minuto. Eu não tenho nada contra a Chico Xavier. Eu li alguns livros em que ele pratica obras de caridades, e isso me fez relembrar o Padre Biapina, que para mim foi um dos grandes homens aqui do sertão. O Padre Biapina, independente de sua religião, ele pregou o amor. E é bem parecido com as práticas de Chico Xavier. Pastor Poroca, um minuto para a réplica. Onde ele está, já morreu, já, Chico Xavier? Já faleceu. Chico, meu amado professor, se tu soubesse onde ele estava agora, se teus olhos abrissem, Jesus contou-se uma parábola do rico e do pobre, dizendo, morreu o rico, foi sepultado no Hades, no inferno. Morreu o pobre, foi levado ao céu, aos seus de Abraão. E de lá vê o pobre. E ele diz, peço a Lázaro que molhe a ponta do dedo e traga e refresque minha língua, porque onde eu estou não posso. Os espíritos, ninguém se pode desencarnar, porque a Bíblia diz que o rico disse, eu rogo a ti, para que eu vá à terra anunciar meus irmãos, para que não venham para cá. Então, Chico Xavier, perdesse a salvação e vai ser julgado no último dia para condenação, porque a Bíblia diz, São Mateus 10:32, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei você diante do meu Pai, mas se negar, eu também negarei você diante do meu Pai. Erraste muito, teve tempo para escrever livro mais livro, só deu cansaço, enfado e morte. O que tu arrumou, Chico? O que você arrumou foi escuridão, está nas prisões, segundo as escrituras. Pedro, em capítulo de Pedro 2, a Bíblia diz que todos antes que pegar estão na prisão. Muito bem, ainda tem, produção? Pronto. Bom, essa era o diferencial do programa, né? O Checkmate é um programa que segue essa linha, você sabe, você, nosso telespectador, já está acostumado, né? É um programa polêmico, mas é um programa verdadeiro. Aqui tudo é ao vivo, nada é editado, ok? Muito bem, então, deixa eu começar aqui, vamos ser anfitriões aqui. Professor Paulo Duarte, suas considerações finais, o seu boa noite para todos os nossos telespectadores. Infelizmente, não foi possível fazer todas as perguntas, mas eu quero dizer aqui para o meu público, para você, meu telespectador, essa é uma linha que o Checkmate vai continuar, tá certo? Nós vamos de vez em quando estar trazendo aqui pessoas para debater, realmente em forma de debate, como foi feito hoje aqui, para que você possa aproveitar, assistir e tirar suas conclusões. Professor, seu boa noite, suas considerações. Eu quero agradecer aqui a audiência de todos. Só uma pergunta, professor. O senhor já esteve aqui por São João do Rio do Peixe, parece que teve uma namorada lá, isso é verdade? Sim, eu tive uma namorada aí do sítio Cacimba Nova, em São João do Rio do Peixe, e eu pretendia casar, né? Mas infelizmente, como já dizia Sigmund Bauman no seu livro O Amor Líquido, a fragilidade nos laços. Então, infelizmente, rompeu-se o relacionamento. Mas é uma moça de boa índole, né? Bom caráter, mas faz parte da vida.
porque os relacionamentos, eles são fragilizados. Quero agradecer a todos vocês aí. Desculpe-me alguma coisa. Quanto mais eu estudo, eu reconheço que sou ignorante. E eu acho que o amor, praticar o bem, essa é a verdadeira religião. Pastor Poroca, infelizmente, ele é fundamentalista, eu tenho que dizer aqui. É uma pessoa muito radical. Está faltando muito, assim, dele pregar o amor, pregar a paz. Porque nós já vivemos de guerras. E o amor é a única luz que não deixa a vida na escuridão. O amor é a base, é a essência, é a finalidade da existência. É só por meio do amor que conhecemos a nós mesmos, compreendemos o mundo e a vida. O meu Facebook é do Arte e Biologia. Se alguém teve dificuldade em algum entendimento, pode me adicionar lá no Facebook ou no Facebook do programa Checkmate, e eu, dentro das minhas limitações, eu darei a resposta. E muito obrigado. E muito obrigado pelo convite. Muito bem. Uma honra ter o senhor aqui conosco, viu? E claro que vai voltar, né? Com certeza. Pastor Poroca, sempre uma honra ter o senhor conosco. Sempre que o senhor vem, essa participação sincera, clara, do jeito que o Checkmate pede, né? A linha da verdade. Seu boa noite, suas considerações finais para todos os nossos telespectadores. Estou grato a todos que estejam da escuta, e também o nosso amado professor, foi uma honra conhecê-la, esse ilustros conhecedor da ciência. Eu quero só pedir perdão a vocês, meu professor, eu sou tão analfabeto, que até meu nome para escrever é com a identidade, porque eu esqueço. Não estudei linguagem nenhuma, só conheço um pouco das escrituras, daquilo que o senhor me ensinou. É como o senhor diz, o amor supera. Por que eu amo, professor? Eu tenho amor, porque eu amo, eu tenho que falar a verdade. Se você não falar a verdade, meu professor, você não tem amor. Se você é professor e lá na lousa você escreve não, como é que a pessoa vai escrever não? Você tem que ter o amor e explicar. Eu explico para que você não se perca. Eu amo as lésbicas, eu amo o homossexual, o bandido, eu amo os assassinos, espírita, eu amo todos. Mas eu não concordo, meu professor, com as práticas. E eu quero agradecer a todos os nossos amados do Rio de Janeiro, São Paulo, também da Paraíba, nosso Ministério Pentecostal. E eu quero também fazer um convite ao meu professor agora. Professor, segundo as escrituras, para ti, escute bem, o próprio Jesus olhou para Israel e disse: se tu me confessar diante desse povo, São Mateus 10:32, eu confessarei teu nome diante do meu Pai. Mas se você não confessar o Criador aqui na terra, você não entrarás no céu, meu professor. Quer fazer uma decisão agora perante essas câmaras? Dizer: eis aqui o teu servo, como fez Davi. Davi estava no campo, você sabe muito bem. E Jessé tinha 6 homens e o pequeno estava no campo. E o escolhido foi o pequeno. Você é um escolhido nessa noite. Quer tomar uma decisão? Para que você tenha mais conhecimento do cientista, do agrônomo, de todos os poderosos, é Cristo Jesus. A minha decisão é ficar com a ciência. Você perde. Praticar o bem. Não, mas não entra no céu. Como eu já falei. Então, você fique com... Não entra, não. Com as suas crenças, eu respeito, assim como o budismo, assim como o islamismo, o judaísmo, todas elas merecem respeito. Agora, ideias é para ser debatidas. Exatamente. É para ser debatidas. Eu tenho minha posição científica. Tudo bem. Então, eu defendo a minha posição. Você escolheu. Porque as suas palavras são as palavras baseadas num Deus judaico cristão. Um Deus que tudo pode, que é Cristo Jesus. Mas esse Deus, isso aí é a sua visão. Os deuses, existe um Deus maiúsculo e um Deus minúsculo. É o Deus desse povo, é o minúsculo. Eu entendo, meu é maiúsculo. Mas é a sua visão. Se você tivesse nascido na China, você estaria seguindo Buda. Se você tivesse nascido na Índia... Vai perder a salvação. Eles conhecem a verdade. Você estaria seguindo Krishna. E o Criador fica onde? Porque a cultura, é só questão de cultura. Não, mas a cultura não herda o céu e não tem, meu professor. Amém? É só questão de cultura. A palavra é Cristo Jesus. Sim, para os fundamentalistas como você, certo. Só Jesus, eu não. É a Bíblia. Muito amém? Bem, muito então, bem. Obrigado, Sertão da Paraíba. Um abraço, pastor Poroca. Muito bem. Não existe um debate sem ter também, né, a discussão entre as pessoas que estão debatendo. Então, até isso, o Checkmate abriu esse espaço para que vocês fizessem aí um tema livre, não é isso? Para a gente finalizar.
Bem, Brasil, muito obrigado pela audiência, muito obrigado a todos vocês que ficaram conosco até agora, obrigado a você que nos permitiu entrar na sua casa, através do seu televisor, pela Netline, HD TV, Canal 3, a você que nos permite chegar até você pelo seu smartphone, enfim, onde você estiver, em qualquer lugar do Nordeste, da Paraíba, do Brasil ou do mundo. O programa Cheque Mate é toda segunda-feira, às 19 horas, ao vivo, para todo o Brasil, aqui na TV Diário do Sertão. Quero lembrar que o programa vai ficar reprisando no Facebook Diário do Sertão, também no Facebook do programa Fernando Antônio Cheque Mate, e você pode seguir a nossa página, né? Que é Programa Cheque Mate, C de casa, Z de Zorro, CZ, Programa Cheque Mate CZ. E o nosso Instagram é Programa Cheque Mate TV. Então vá lá, siga. Muito obrigado pela audiência. Desejo uma semana maravilhosa a todos. E lembrando que a nossa intenção no programa de hoje não foi, de maneira alguma, afrontar nenhuma religião, qualquer que seja. Não foi também, de maneira alguma, denegrir a imagem da ciência, mas sim levar para você um debate à altura do programa que você está assistindo. Muito obrigado, ótima semana. Brasil, até a próxima segunda-feira. Valeu, gente, um abraço, beijo.